Olá, boa noite. Espero que estejam a ouvir. Vamos esperar um bocadinho para. Olá, Isabel. Olá, Elizabeth. Olá, Piedade. Olá, Eva. Vamos só esperar um bocado. Como já. Deixa-me só. Espero que estejam todos bem. Como já tiveram a oportunidade de notar, hoje não é nenhuma camisola alusiva ao CTT nem à Força Aérea, mas é uma roupa completamente diferente. Hoje temos alguns pontos para falar antes da meditação. Olá, Eva. Depois falamos com calma. Hoje vamos também falar. Olá, Lia. Hoje vamos falar sobre o que representa o Japamala, não só no que diz respeito na contagem dos mantras ou das orações, mas a relação cósmica que existe entre o Japamala e o nosso sistema solar. Há coisas que normalmente não nos dizem, apesar de estarem disponíveis na internet, e que nós temos que, de uma vez por todas, começar a investigar. Isto é uma chamada de atenção para todos. Até porque hoje vamos falar de estabelecer uma disciplina espiritual. Apesar de muitos serem espirituais e serem umas boas consciências, eu prefiro o termo às almas, às vezes a disciplina espiritual não é assim tanto. E eu sei que já sofri o mesmo, portanto, vamos falar um bocadinho sobre o como estabelecer a disciplina e também é um tema um bocadinho mais denso, mas vamos falar sobre o que está a passar em relação à parte dos números que nos apresentam, quer do layoff, quer os desempregados, tudo devido ao estado de emergência imposto para que possamos combater o vírus Covid-19. E há números que não nos dizem. Eu tive o cuidado, como historiador, embora faço muito pouca história, mas tive o cuidado de ir investigar os números e são preocupantes. São muito preocupantes. Daqui a bocadinho falo sobre os números, vamos só esperar um bocadinho. E podemos começar a dois alertas, se me permitem. Acho que já posso começar a falar. Foi criado, ou eu criei, que é para todos, não é para mim, um canal no YouTube com as meditações e com palestras que se vão começar a dar. E este canal, para que possam perceber, já me foi pedido há mais de um ano
pelos nossos amigos seres de luz, mas que eu, como qualquer ser de luz, a gente protela e deixa andar e acaba por não empreender os projetos que nos são pedidos. Olá, Francisco. Acabam, espero que gostes. Acabamos por não empreender aquilo que nos é solicitado pelo alto. Olá, Rui. Portanto, o projeto acaba por iniciar com um ano de atraso, mas iniciou. É um canal YouTube onde estarão as meditações e onde também estarão as palestras que vão ser dadas sobre os mais variados temas que tenham a ver com os seres de luz que estão neste momento encarnados aqui na Terra. Até porque não é fácil estarmos aqui na Terra, e na Terra não só é onde se dão as experiências, mas é normal que na Terra, olá Deitinha, é normal que na Terra hajam conflitos. Não esperem não ter conflitos no dia a dia. Isso só vai acontecer quando a Era da Luz for instaurada. O que parece que ainda vai demorar. Se estivéssemos lá em cima, cada um obviamente na sua realidade, provavelmente não teriam essas experiências, mas quando encarnamos, todas as almas sabem, ou todas as consciências sabem, que este planeta, olá Maria, este planeta é um planeta que nas relações interpessoais existem muitos conflitos. Daí a necessidade de estabelecermos uma disciplina espiritual diária. Isto é, eu não posso estar à espera de fazer a minha meditação semanal durante 1 hora, ou não posso estar à espera de ir à missa durante 1 hora e meia e pensar que com isso está o meu trabalho feito. O meu trabalho espiritual está feito. Não. O trabalho espiritual é diário. E para terem uma ideia do que se deve fazer ou realizar para estabelecer essa disciplina espiritual, é urgente, até porque os tempos que aí vêm vão ser uns tempos provavelmente mais duros. É urgente estabelecermos uma meditação que seja diária. Temos que começar a dizer uns mantras para podermos alterar a nossa vibração. Temos que estabelecer ou fazer leituras de preferência diárias, sei que às vezes não há tempo, de preferência diárias, ligadas à espiritualidade. Temos que ter, de certa forma, como complemento, um diário espiritual onde possamos anotar o nosso desenvolvimento e todas as dúvidas que possamos ter e as conversas que temos normalmente. Olá Isabel, as conversas que normalmente temos, não só com aqueles que estão encarnados e que são nossos amigos, mas com outros seres que por vezes conseguimos ver e conseguimos ouvir. É importante também, num processo de purificação, o exercício físico, nomeadamente a corrida. Eu sei que há muita gente que não gosta de correr, mas que tentem fazer um esforço ou então façam umas caminhadas bem rápido, para poderem purificar. Outro ponto que é muito importante e ao mesmo tempo é muito caro aos seres de luz é o voluntariado. Olá Guilherme, porque os seres de luz, quase todos, sem exceção, mesmo no seu trabalho diário, estejam ou não a 100% a trabalhar para a luz, acabam por trabalhar de graça, acabam por fazer voluntariado. Portanto, o voluntariado é demasiado importante. Olá Joana, é demasiado importante. Eu mais para o fim vou voltar a falar neste estabelecimento da disciplina espiritual, nos vários pontos que enumerei, porque é preciso. De uma vez por todas, não há desculpa. O que me veio dizer o vírus,
se é que se pode falar assim, é que não há desculpa para adiarmos os nossos projetos espirituais. Não há desculpa para nos voltarmos para dentro. Não há desculpa para podermos fazer aquilo que melhor conseguimos fazer, que é desenvolver a nossa mediunidade. Eu sei que isto, por vezes, assusta alguns, porque vão começar a ter acesso a realidades que até aí estavam mudadas, mas faz parte deles. Portanto, não vejo que isto seja um entrave. Em relação ao primeiro projeto que eu tinha enumerado há bocado, que tinha a ver com o canal do YouTube, que finalmente foi criado, onde estarão os vídeos e as palestras, em setembro de 2019 foi criado também uma página, que é um blog, onde tem lá muita informação para seres de luz, muita mesmo, que é, a página chama-se mesmo Seres de Luz na Terra. Isto é, a página destina-se mesmo aos seres de luz que estão encarnados na Terra. Portanto, é uma página destinada a todos aqueles que fazem o caminho espiritual. Portanto, vocês têm ferramentas. Há coisas que eu gostaria de dizer, mas não posso. Não posso até porque poderia estar a alarmar e não quero fazer isso. Até porque cada um tem o seu karma, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu trabalho. Portanto, não quero falar sobre isso. O que eu falei há bocado, vou voltar a referir depois da meditação, é o estabelecimento da disciplina espiritual. Vou-vos também depois falar o que significa cosmicamente as 108 contas do Japamala. É por isso que ela está aqui, porque é um trabalho importante, interno, que cada um deve fazer, se estiver disponível, é ir mais para dentro, porque isto não para, acredita. O caminho espiritual é muito bonito, mas é preciso fazê-lo. E como eu prometi, antes da meditação, senão depois começo-me a estender e isto perco-me, vou falar um bocadinho sobre o que está a acontecer em relação aos números do layoff e do desemprego. Isto números do ponto de vista de história, portanto eu estive a investigar, também tenho essa faceta e estive a investigar, e depois vocês vão perceber, cada um esteja atento, depois se quiser os números eu passo os números, não há problema nenhum. O que nos dizem, ou o que o governo nos diz, é que cerca de 1,2 milhão já está em layoff. Ou seja, 1,2 milhão já recebe um terço do vencimento. Contudo, o que não nos dizem é a totalidade dos números. Isto é, a população residente em Portugal, com dados da Pordata, é 10.283.000. A população ativa de 2019 da Pordata são 5 milhões. E a população empregada entre os 15 e os 74 de fevereiro de 2000 do Instituto Nacional de Estatística é de 4.811.000. Todavia, desta população ativa de fevereiro de 2020 de 8 milhões, 1.200 estão em layoff. 1.200.000 estão em layoff. O que, feitas as contas, não está aqui. Olá, Raul. Olá, Cidália. O que não está aqui é os dados de desemprego. Porque o governo, neste momento, presumo que já tenha perdido o controle ao desemprego. Mas, feitas as contas sem o desemprego, só estão, olá, irmã, só estão no ativo ou a trabalhar em casa ou nas empresas 3 milhões e meio. Isto sem contabilizar o desemprego. O que significa que é preocupante. Significa, eu há bocado pedi-vos para investigarem no que diz respeito ao estabelecimento da disciplina espiritual. O que nós temos que começar a fazer como seres de luz é investigar por nós.
A minha é mais fácil, no entanto, todos nós devemos fazer. Isto é, estar atentos, não para ficar amedrontados com as informações que possam existir, mas começar a perceber a realidade do país em que estamos inseridos. Se foi aqui que encarnamos neste país, é porque temos que fazer aqui alguma coisa. É disso que se trata. Não queria alongar muito mais sobre estes números, porque eles efetivamente são preocupantes, e penso que não nos estão a dizer tudo, não só sobre o vírus, mas também sobre os números, tanto do layoff como do desemprego. No que diz respeito, que é para não perder muito, senão depois isto alonga-se e vocês ficam cansados. O Japamala, no que diz respeito ao Japamala, se repararam, olá Cláudia, se repararam, eu hoje trago um Japamala. E este Japamala, como quase todos, tem 108 contas, isto é, podemos, para não nos perdermos mentalmente, contar os mantras ou as orações que fazemos. Neste caso dá para fazer 108. E o número 108 é muito simpático porque é um número cósmico. Isto é, vocês vão ouvir com atenção o 108. É inacreditável. 108 é... O diâmetro do Sol é 108 vezes o diâmetro da Terra. A distância entre a Terra e o Sol são 108 vezes o diâmetro da Terra. Estão a ver? 108 é uma coisa surreal. Olá, Joana. A distância entre a Lua e a Terra são 108 vezes o diâmetro da Lua. Portanto, por estes números vocês podem perceber as relações cósmicas que existem, pelo menos em relação a estes três astros, entre o Sol, a Terra e a Lua, que permitem que haja vida neste planeta e que permitem que nós possamos, de várias origens estelares, possamos estar aqui neste momento a fazer experiências. É disso que se trata. Daí o 108 de Japamala. Fixem estes números, podem pesquisar à vontade na internet que aparecem lá, mas é demasiado interessante e é demasiado quase surreal, se é que se pode dizer, esta relação do número 108 com a nossa origem, porque há quem diga que fomos feitos por engenheiros siderais e não por um criador mais elevado. Portanto, essa é a relação do 108, até porque há um número muito interessante, que é o número do nosso sistema solar. Ao contrário, porque não nos dizem tudo. Apesar dos movimentos todos de cada astro dentro do sistema solar, o próprio sistema solar dentro da galáxia desloca-se a 871 km por hora. São números muito grandes. São números avassaladores. Ou seja, aparentemente parece que estamos quietos, mas não. Estamos a movimentar-nos a velocidades estonteantes, a velocidades completamente... Quase que nem há adjetivo para classificar estas velocidades e estas realidades que nos ultrapassam, mas que permitem o estabelecimento de vida na Terra. Daí a relação do 108 com a Lua e com o Sol. Portanto, não queria alongar muito mais sobre isto. Olá, Rosinha. Depois, a seguir à meditação, volto a ler o poema como faço todas as semanas. Volto a falar de novo no estabelecimento de uma disciplina espiritual que
que tem que ser diária, tem que ser constante, tem que ser diligente e que nós andamos a adiar todos os dias, porque dizemos que nunca temos tempo. Mas isto é para todos, ok? Nunca temos tempo a fazer o nosso caminho espiritual. Temos tempo para trabalhar 8, 9, 10 horas. Temos tempo para fazer uma série de atividades que nos desestabilizam, que nos tiram do centro, que nos desgastam, que nos levam energia, que nos levam a vida. Mas não temos tempo a fazer o nosso trabalho espiritual. Portanto, cada um tem que colocar o foco naquilo que acha que é o mais importante para si. Depois não pode dizer mais tarde que não foi avisado, que ninguém lhe disse nada e que o trabalho espiritual era para ser feito. Desculpem lá se é tão assertivo, mas de vez em quando é preciso. Façam, já estamos aqui quase há 25 minutos. Façam 3 respirações profundas. Sintam bem o ar a entrar. De energia, de luz. Deitem o ar fora. Todas as tensões do dia a dia é para deixar ir, é para libertar, é para soltar, é para expelir. Sintam já como se estivessem em meditação, tranquilos, pacíficos. Fecham os olhos.
quando quiserem, cada um ao seu ritmo, sem pressas. Começa a abrir os olhos devagar. Vamos lá, Mila. Olá, Paulo. Ora, mais uma vez, como tinha dito há bocado, é só. Mais uma vez, como tinha dito há bocado, vou falar sobre a importância de estabelecermos uma disciplina espiritual para podermos, de uma vez por todas, fazer o nosso caminho. Já numa das meditações, Alessandra, brinquei com os números. Nós estamos cá na Terra, no planeta, duramos cerca de 70, 80, 90 anos. E desse tempo que temos para estar vivos, 1/3 é para dormir. Também já tinha dito que é preciso reduzir em muito as horas de sono. Não tem sentido dormir tantas horas. Como existe uma brevidade da vida que é muito rápida, passamos por aqui, isto é quase um suspiro e voltamos a ir lá para cima, voltamos a subir para a nossa realidade, do qual somos originários. Portanto, é mesmo de suma importância que cada um faça o seu trabalho espiritual. E este trabalho espiritual, como disse há bocado, implica meditarmos, implica fazermos, porque alguns já fazem trabalho espiritual, já fazem terapias, já dão terapias, de preferência quando se faz um caminho muito mais interno, daí o Japamala, termos o cuidado de escolhermos um mantra que seja, que sintamos no nosso interior que ao dizer aquele mantra vai ressoar, vai vibrar, o que significa que se fizermos a experiência diária de dizer um mantra 108 vezes, é muito intenso e é uma experiência muito bonita. Como eu disse há bocado, neste estabelecimento da disciplina espiritual, as leituras espirituais, principalmente de alguns mestres, são
de suma importância. Convém que seja feito no mínimo, pelo menos 30 minutos por dia, possamos estar com a frequência, até porque sempre que lemos determinada literatura espiritual, altera a frequência. E em alguns casos, acho que vocês vão perceber isso rapidamente, a própria leitura espiritual abre o chakra. Às vezes não temos que fazer um trabalho muito intenso para a abertura do chakra cardíaco. A leitura faz isso por nós. Também disse que era conveniente termos um diário espiritual em que pudéssemos anotar a nossa evolução, o que achamos que está a correr bem e está a correr menos bem, e as experiências que vamos tendo à medida que vamos fazendo o caminho. Isto é, como vamos ficando muito mais mediúnicos, mais videntes, e vamos tendo acesso a muito mais informação, a muitos mais insights, é conveniente, pelo menos, deixar escrito alguns deles. Até porque com o tempo eles começam a cair um bocadinho no esquecimento. Convém, como eu disse, neste estabelecimento da disciplina espiritual, convém que possamos fazer, pelo menos dia sim dia não, uma prática desportiva. Aconselho-se a corrida. É importante porque serve para a limpeza. E um último ponto que normalmente não é focado, mas que todos nós no caminho espiritual já fazemos, que é o voluntariado. Olá, Aline. E o voluntariado é muito importante. É quase se é que se pode dizer, é quase uma obrigação dos seres de luz. Porque aqueles que já fazem caminho espiritual, e alguns a 100%, que só trabalham a parte espiritual, no meu caso não, o voluntariado já é uma regra, já é normal. No entanto, é algo que deve ser feito. Isto porquê? Como dizem os mestres hindus, os mestres do Oriente, quando se fala em Karma Yoga, não é nada menos, nada mais do que este voluntariado. Portanto, este estabelecimento de uma disciplina espiritual diária eu vou repetir outra vez, é de suma importância para cada um. Já chega de adiarem os vossos projetos espirituais, já chega de adiarem a vossa espiritualidade, a vossa mediunidade, a vossa evidência. Olá, Filipe, porque acham que não têm tempo ou porque acham que a espiritualidade não tem nada a ver convosco, quando é exatamente o contrário. Vocês são seres 100% espirituais. 100% espirituais. Comecem a fazer algumas experiências. Eu vou-vos dizer uma. Comecem a fazer algumas experiências e vão perceber o quão espirituais são. Eu vou-vos ensinar uma hoje que vão fazer, se quiserem, como há aqueles seres que não acreditam em nada e que acham que a espiritualidade não existe e que é tudo uma brincadeira, que é tudo uma treta. Há uma experiência muito simpática que se pode fazer todos os dias e que vocês começam, com essa experiência, a ter acesso ao invisível. O que significa
que começam a ver aquilo que não acreditam. Isto é, para aqueles que não acreditam em nada. E a experiência é, antes de ir para a cama, 5 a 10 minutos, na completa escuridão, sentam-se frente, isto é uma das grandes técnicas que existe, sentam-se frente a uma parede às escuras, mais ou menos 1 metro ou 2, abrem os olhos e fixam a parede. E ficam em completo silêncio, olhos abertos, a olhar para a parede, na completa escuridão. O que vos pode acontecer nesta experiência bonita? Que vão ter que fazer vários dias seguidos, no mínimo 5, 10, 15 minutos. O que vão ter acesso num primeiro momento é à energia que existe à nossa volta e que normalmente não se vê. Mas com essa experiência se começa a ver. Portanto, esta técnica que eu estou a deixar aqui hoje para podermos ver um bocadinho do invisível é para aqueles que não acreditam em nada disto e não acreditam na espiritualidade. Mas, no entanto, existem técnicas simples que permitem ter acesso a esse mundo que nós achamos que não existe. Mas que, no entanto, eu volto a referir, é o nosso mundo. Eu como sempre, todas as semanas, leio um poema, e este poema já foi lido na primeira ou na segunda meditação online, mas que é muito bonito e eu vou ter que o reler. Tenho muitos poemas, mas vou ter que ler este. Tem a ver com o Criador, com Deus, e cada um no lugar de Deus coloca o Deus que achar que é o seu Deus. Pode ser Javé, pode ser o arquiteto, pode ser o Eterno Um, pode ser a natureza, pode ser o universo, mas eu chamei Deus. E este poema foi escrito numa vibração diferente. O que vai acontecer com o estabelecimento daquela rotina espiritual que foi abordada há bocado é que a nossa frequência fica alterada, fica muito mais alta, o que significa que a nossa ligação à vida começa a ficar muito mais intensa, até porque nós confundimos muitas das vezes a nossa vida com o ambiente da nossa vida. Dito de outro modo, confundimos aquilo que nós somos de essência com aquilo que nos rodeia e no qual estamos mergulhados no dia a dia, que é o ambiente, que é a família, o trabalho, os amigos, os afazeres, as atividades. Isso é o ambiente da vida, mas não é a nossa vida. A nossa vida é o que está dentro deste corpo. Seja pensamentos, seja emoções, seja energia, seja físico, seja a consciência que a gente tem do todo, é o que está dentro do corpo. Isso é a nossa vida. Vou então ler-vos o poema, senão isto começa a ficar muito extenso. E o título do poema é Sempre Deus. Deus sempre esteve aqui, sempre olhou por ti, sempre vigiou os teus passos, sempre viu quem tu és na realidade, sempre ouviu o que tu ouviste, provou o que tu provaste, cheirou os mesmos aromas, sempre quis ser mais, sempre almejou a vibração pura de um átomo do teu corpo a vibrar. Sempre expandiu a vida que tens dentro de ti. Sempre o fez no teu corpo, que é o corpo dele. Sempre, a todo instante,
E sempre que a vida acontece, Deus está lá. Vivo, real, indizível, incognoscível, puro, no mais pequeno e no maior, no mais forte e no mais fraco. Todo ele és tu, que tens o corpo e a consciência dele, sempre que estás a respirar, sempre que estás neste eterno momento, sempre que estás a contemplar, a viveres o que nunca será mais visto. Para onde quer que andes, Deus vai contigo. Para onde quer que olhes, Deus está no teu olhar, que brilha quando a alegria te enche o peito, quando uma lágrima corre pelo teu rosto. Deus sempre esteve presente dentro e fora de ti. Sempre trabalhou para que o visses, enquanto ias existindo, na felicidade e na lamúria. Deus sempre assistiu a todos os teus momentos, a todas as tuas dores, a todas as tuas vitórias, sempre. Agora que tens a consciência e o corpo de Deus, só precisas ser quem tu és. No mais delicado gesto, no mais delicado olhar, que podes ter em lugar de Deus, com o corpo de Deus e com a consciência de Deus. Ao ler este poema, a minha vibração alterou-se logo. O que significa, eu já disse isto na última meditação online, o que significa que é fácil mudar a vibração, que é fácil fazer o caminho espiritual, que é demasiado fácil, por vezes, mergulharmos no nosso interior e fazer aquilo que nós pensaríamos ser impensável e que não é. Portanto, o que eu vos peço, que é para me despedir, que já vai mais de uma hora, o que eu vos peço é que façam o vosso caminho espiritual. Até porque a vida se vai muito rápido, a vida está a passar. No meu caso, hoje são 50 primaveras que já passaram. Portanto, isto é demasiado rápido para que nós vivamos como se a vida fosse algo passageiro. E nós temos a sorte, ou o milagre, como queiram chamar, de num instante de vida podermos existir. E podermos existir e termos consciência dessa nossa existência. Termos consciência que estamos vivos. E se não conseguirmos com isto mudar a nossa vibração, e se não conseguirmos com isto sermos mais, sermos plenos e termos o nosso corpo cheio de vida e podermos ver o que existe visível e invisível, então estamos a fazer muito pouco por nós. Desejo-vos uma boa noite, um bom fim de semana e façam, por favor, o vosso caminho espiritual. Namastê.